Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Hoje eu vou mostrar como construir o que a revista Nova Eletrônica chamou de O Rádio dos Espíritos de Nikola Tesla. Hoje seria traduzido para Spirit Box de Nikola Tesla. Eu deixei o link na descrição desse vídeo. Eu vou mostrar todos os detalhes técnicos para a construção desse equipamento, que na verdade é um rádio galena montado num pote. Vamos lá? Esse é um artigo muito antigo, publicado na revista Nova Eletrônica. Veja a capa do artigo. O que se sabe é que Tesla relatou em alguns documentos ter observado algo misterioso. Veja o que ele descreveu. Os sons que eu escutava todas as noites pareciam ser de vozes humanas conversando. Sons que iam e vinham. Conversa em uma linguagem que eu não conseguia entender. Tesla relatou esses fatos ao testar a sua antena receptora. Será que o aparelho proposto pela revista consegue reproduzir a experiência de Tesla? Só montando para ver? Então eu vou mostrar como montar esse aparelho, mas o restante da história corre por sua conta e risco. O circuito proposto pela revista Nova Eletrônica é esse da figura. Claro que eu tratei de modernizá-lo. Veja o circuito que eu montei. É essencialmente o mesmo circuito, mas os componentes estão atualizados. Eu quero deixar bem claro que esse é um canal de eletrônica. Então o foco será o circuito eletrônico, como ele funciona. E olhando o circuito, ele não passa de um simples rádio galena. Então esse aparelho é um receptor de rádio AM na faixa de ondas entre 530 kHz e 1,7 MHz. Todo receptor de rádio tem um circuito LC de sintonia, chamado circuito tanque. Esse circuito é composto pelo indutor L2 e os capacitores C1 e C2. O indutor é indutor com núcleo de ferrite. Ele é chamado de bastão de ferrite com bobina. Tem vários tipos. Eu recomendo esse da foto com o ferrite longo. A bobina é composta por um enrolamento primário. Esse é o enrolamento que deve ir na antena do rádio. Nesse aparelho, essa bobina vai ser ligada na antena 1. Essa bobina serve para casar a impedância da antena, que é muito baixa. No secundário tem a bobina de sintonia propriamente dita, é L2. Nesse aparelho ela vai ligada a outra antena, a antena 2. Tecnicamente não tem efeito nenhum, bastava a antena 1, mas que fica bonitinho, fica. Os capacitores C1 e C2 são os capacitores de sintonia. São capacitores variáveis. Nos rádios basta um para sintonizar a faixa M. O segundo capacitor é usado para o oscilador local, que aqui não existe. Então eu sugiro ligar os dois capacitores em paralelo. Assim a faixa de recepção se estende além da faixa de rádio AM e entra na faixa das ondas longas, muito usadas pelos rádios amadores. Esse é um circuito tanque. Ele é simples, mas hoje em dia está cada vez mais difícil de encontrar esses componentes. Eu deixei o link de alguns fornecedores na descrição desse vídeo. O capacitor variável é do tipo usado em rádio portátil. Ele tem, na verdade, 4 capacitores dentro dele. Veja o diagrama. Esse é um diagrama que você só encontra aqui nesse canal amalucado. Ele vai facilitar muito a ligação. 2 capacitores são realmente os capacitores variáveis. Chamei de CV. Estão ligados nos pinos 2 e 3. Você identifica os pinos pela marca no lado do cursor. Eu sugiro que você ligue os 2 capacitores variáveis em paralelo. Os outros 2 capacitores são chamados de trímeres. São para ajuste fino da sintonia. Nesse aparelho não precisa ligar, mas se ligar, não muda muita coisa. Note que todos os capacitores estão ligados a um ponto comum, aquela haste de fixação que eu chamei de GND, porque normalmente vai ligado no terra. Sabendo esses detalhes, fica fácil montar o capacitor, mas se você tiver dúvida, ligue tudo junto, em paralelo, menos o GND, é claro. Esse aparelho usa 2 antenas. O objetivo real das antenas não fica bem claro, não montadas dessa forma. No rádio galena, a antena é feita com um fio muito comprido, da ordem de 10 a 20 metros. Assim curtinha, tem pouca sensibilidade para pegar as ondas de rádio. Então, se algum sinal for detectado, tem pouca probabilidade de ser um sinal de rádio. Esse formato circular é interessante, mas eletricamente não tem fundamento algum. Mas se estamos seguindo o modelo da revista, então vamos fazer o mais parecido possível. Aquele fio central apontando para o espaço também não tem nenhum fundamento elétrico, mas que parece estar atraindo algo. Parece.
Para retirar o componente de som da portadora numa transmissão AM, é usado o circuito detector composto por D1 e C3. Numa transmissão AM, o som de baixa frequência vem modulando um sinal de radiofrequência, o sinal da portadora. Essa modulação se dá alterando a amplitude, por isso AM, amplitude modulada. O funcionamento é similar ao circuito retificador das fontes. O sinal modulado é retificado pelo diodo D1, só fica a parte positiva do sinal, mas ainda modulado, temos duas ondas, a baixa frequência, o som, e o sinal de alta frequência, portadora. Aí entra em cena o capacitor C3, ele desvia o sinal de alta frequência para o terra, é um filtro passa-baixo. No final fica somente o sinal de som. Nesse aparelho o sinal de som vai ficar disponível num conector P2. Você poderá ligar um fone de ouvido para escutar esse sinal, ou ligar um PC para poder gravar e analisar com cuidado mais tarde. É isso que eu recomendo. Pronto! Isso é tudo sobre esse circuito. Muito simples. Se você ligar um fio longo no lugar da antena 1, pronto, você terá um rádio galena. Vou fazer isso em outro tutorial. A montagem de todo o conjunto é feita em um pote de vidro, como vocês podem ver na figura. É só você invadir a cozinha e pegar um. Por que um pote de vidro? Não sei, mas tudo indica que a luz ao incidir no diodo gera alguns ruídos bem interessantes. A tampa pode ser de metal ou plástico. Eu usei um com tampa de metal. Na tampa você deve fixar os plugs bananas para segurar as antenas. Usar os pinos bananas nas antenas é uma boa ideia. Você poderá testar outros tipos de antenas, ou até mesmo transformar esse aparelhinho no rádio galena comum, como falei antes. É só usar um fio longo como antena. Mas preste atenção, ligue na antena 1. Por isso eu coloquei conectores coloridos. Na minha montagem o plug de cor vermelha é o da antena verdadeira, a antena 1. Você pode usar uma tampa metálica porque o terminal banana tem um isolador de plástico. O plug P2 não tem segredo. Ele também é conhecido como jack P2 para painel. Tem aos montes no mercado. Se a tampa for de metal, é melhor ainda. Ao fixar o plug P2, a tampa ficará aterrada. Os pinos de sinais deverão ser colocados em curto. Veja no diagrama, menos o TR, claro. Você deverá deixar um furo para o knob do capacitor variável. Já mostro os detalhes. Eu montei essa antena usando fio rígido de 1 mm. Não pode ter um diâmetro muito grande para não perder a sustentação. Na minha montagem tem 10 cm de diâmetro. E já vou avisando, não é nada fácil enrolar essa forma de boa noite. Não precisa tirar a capa isolante dos fios. Para a radiofrequência elas não existem. Os pinos bananas não dão uma rigidez muito boa, mas funcionam. As duas antenas são exatamente iguais. Para montar o circuito eu usei uma placa padrão. São poucos componentes e a montagem não é crítica. Eu fixei a placa nos terminais bananas da tampa com um fio rígido de 1 mm, o mesmo da antena. A bobina com ferrite eu fixei com essas borrachinhas, mas você pode usar a cola de silicone ou uma presilha. Mas a bobina tem que ficar bem fixa. O ferrite no núcleo quebra fácil. A posição da bobina não é crítica. Conforme a posição no ferrite ela pode alterar um pouco a indutância, mas não interfere muito. Cuidado na identificação da bobina L1. É a menor. As duas bobinas têm uma ligação em comum. Não corte os fios da bobina. Esse é um fio especial. O fio LITES para radiofrequência. Ele já vem com solda nas pontas. Se cortar, você terá de desencapar as pontas, como você faz com os fios esmaltados do transformador. Mas aqui tem uma dezena de fios muito finos, então evite cortar os fios da bobina. A montagem do capacitor requer um pouco mais de trabalho. Eu usei fios rígidos para soldar os terminais, então dobrei os fios para fixar na placa de circuito impresso. Usei os mesmos fios de 1 mm da antena. Essa é uma solução simples, mas funciona bem, e você pode ajustar a posição para que o capacitor fique bem na frente do furo do knob. O knob é uma obra de arte. Eu usei uma camisinha protetora para sugador de solda. Aquelas amarelinhas, ela encaixa perfeitamente no cursor do capacitor variável. E como é feita de silicone, ela prende bem no cursor. Essa dica já vale o like com certeza, já que hoje em dia não se encontra mais knobs para esse tipo de capacitor. Veja na foto que obra de arte!
A montagem do diodo, do capacitor C13 e da resistência não tem segredo. Veja na foto. Note que a polaridade do diodo não é crítica. Se você inverter o cátodo pelo anodo, tudo vai continuar funcionando. O valor de R1 também não é crítico. Qualquer valor próximo de 47K está muito bom. Pronto, isso é tudo sobre a montagem. Veja agora o vídeo mostrando os detalhes. Para usar não tem segredo. Conecte o plug P2 na entrada de microfone e fique escutando o sinal. Eu uso o programa Audacity para gravar. Eu deixo gravando um tempão e depois vou procurando com calma na gravação algum som interessante. Sugiro que você faça isso também. Escute agora uma das minhas gravações. Os sons são bem interessantes. Em dia de chuva ou atividade solar mais intensa, os sons gravados ficam mais interessantes ainda. Claro que a interpretação fica por sua conta. Você viu nesse tutorial como montar o que a revista Nova Eletrônica chamou de o Rádio dos Espíritos de Nikola Tesla. Agora você já sabe que é um rádio galena com antena modificada, mas que o Tesla tinha razão, isso não dá para negar. O som gerado é mesmo cheio de mistério. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!